Olá, muito boa noite. Que alegria poder contar com todos vocês em mais uma live da Sicredi Pioneira. Sejam bem-vindos nesse momento muito especial, onde hoje falaremos sobre educação e cooperação, como fazemos a diferença. E propositalmente na primeira pessoa do plural, porque cada um de nós é responsável pela evolução dos processos de aprendizagem. Eu sou o Thiago Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira, e tenho a alegria e a honra de dividir a tela hoje com um grande amigo, um grande irmão, um grande parceiro do cooperativismo, com quem também aprendo constantemente formas de se relacionar com pessoas, com associados e de olhar sempre para o futuro da cooperativa. Marcos Balbinotti, para os íntimos, Marcos André Balbinotti, presidente da Sicredi Serrana. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Thiago, pela acolhida, pelo convite para essa oportunidade ímpar também na minha vida, na minha trajetória como líder cooperativista. E junto com você, a minha saudação a todos os que estão nos acompanhando nesse momento através dos diversos canais e que, de certa forma, vão nos ajudar a construir essa hora que passaremos juntos, né? Com suas contribuições no chat, com perguntas que algumas já chegaram antecipadamente, né? E que vão nos ajudar a dar o rumo dessa conversa. Quem sabe vai ser um ambiente de explorarmos muita inovação, muitas descobertas entre nós mesmos, que somos vizinhos enquanto cooperativas, né? E somos amigos de longa data. E eu comentava que aqui estão dois presidentes de cooperativas, mas são de cooperativas vizinhas. A Sicredi Serrana nasceu por orientação e inspirada na Sicredi Pioneira. Então, não é de hoje que as nossas cooperativas falam de cooperação e de educação. E quando nós estamos aqui, não estamos sós, representamos nossos colaboradores, nossos conselheiros, nossos coordenadores de núcleo, nossos associados e as comunidades onde nossas cooperativas estão inseridas. Então, além de uma conversa entre amigos, que envolvemos todos que estão conosco, é uma conversa entre cooperativas, amigas, próximas, que se fortalecem mutuamente, junto com tantas outras, né? Não apenas do sistema Sicredi, do cooperativismo de crédito, mas cada cooperativa em especial tem um papel junto conosco também de ajudar a transformar essa sociedade. E eu venho também, como muitos de vocês, descobrindo o cooperativismo, a sua essência, o seu jeito de ser ao longo de cada ano, ao longo de cada vivência. E tenho 23 anos de Sicredi Serrana, comecei como minha atividade profissional. Mais adiante, em 2011, assumi como presidente do Conselho de Administração. E nessa noite, então, a oportunidade de representar a nossa cooperativa junto com a Sicredi Pioneira nesse bom bate-papo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Nossa, eu que agradeço. Na verdade, é um sonho antigo nosso, né, Marcos? Em abril, maio, quando começaram as lives pela internet, em todos os canais, muitas cooperativas, não cooperativas também, eu assisti a alguns eventos teus, tu assistia a alguns meus e no término a gente trocava mensagens, né? E um dia surgiu a provocação, quem sabe vamos fazer uma, eu e tu, dois vizinhos, falando sobre educação, sobre cooperação, relacionamento com associados, coordenadores de núcleo, conselheiros, colaboradores, e aquilo ficou sim, e ficou, né, em stand-by. E hoje é um momento especial, Marcos, e tu foste convidado para esse momento. Não é em tom de despedida, mas hoje é a nossa 22ª live semanal. A partir de outubro, as lives da Pioneira passarão a ser quinzenais, porque o seu propósito inicial, dentro de um programa muito maior chamado Juntos pelo Consumo Local, que nasce lá em abril, com o início da pandemia, onde houveram as restrições de circulação da população, o fechamento de escolas, de empresas, de comércio, e a gente muito preocupado enquanto cooperativa, porque uma cooperativa próspera é aquela que está inserida numa sociedade próspera, né? Esse é o papel, de fato, o maior papel de uma cooperativa. E a gente muito preocupado em retomar a roda da economia e como fazer a roda da economia retomar. Entendemos que um dos papéis de protagonismo da Pioneira
e depois a gente viu muitas cooperativas também nesse mesmo movimento e nos alegramos muito com isso, foi o estímulo à economia local, ao consumo local, ao comércio local, à produção local. E nasce em 29 de abril a nossa primeira live, com o nosso diretor executivo Solon e o Thomas Eckschmidt. E 21 lives depois, passando aqui por essa tela, pessoas como o Dado Schneider, o Tinga, Daniel Eli, o Jorge Reuser Neto, a Zaira Cabreira, o Frei Jaime, a Ivane Fávero, a Alessandre Gonzalez. Então, assim, pessoas que puderam trazer conhecimento e informação para a gente não ficar estagnado, não ficar parado, olhando as coisas acontecer ou reclamando do momento, mas que as pessoas pudessem enxergar nelas a solução, porque a solução também está nas pessoas. E 22 programas depois, hoje encerramos a nossa série semanal e daqui 15 dias iniciamos uma série quinzenal, também com a pauta educação, porque vai coincidir com o Dia dos Professores, e no final da live eu digo para todos quem é o nosso convidado. Então, Marcos, é uma alegria, na verdade, hoje é como se fosse o último episódio da primeira temporada, né? E tem esse ar especial, e eu acho que é um assunto que sempre foi a bandeira social da Pioneira. A educação, ela faz parte do cooperativismo, com o advento do cooperativismo em Rockdale, 1844, quando surge a primeira cooperativa, uma cooperativa de consumo, constituída por 28 tecelões, e ali os fundadores, os probos pioneiros, eles entendiam que o papel de uma cooperativa não era somente o impacto econômico e que o impacto social não era somente ajudando as pessoas, dando peixe, mas também dando a vara, ensinando a pescar. E hoje a gente discute muito ainda entre dar o peixe e dar a vara. Por que não os dois? Hoje a gente ainda precisa dos dois, mas ensinar a pescar é muito importante, e esse é o papel da educação. Quando a gente chega com o cooperativismo no Brasil, com o nosso mito fundador, Padre Theodor Amistad, ele tem uma frase sensacional, usada até hoje, que parece clichê, mas imaginar que é uma frase do início do século passado, de que a educação é a estratégia para o sucesso. E a gente ainda não aprendeu isso. Quando as pessoas olham na internet uma live sobre o tema educação e cooperação, parece que é algo tão simples, tão banal. Eu não faço parte disso. E eu tenho certeza absoluta, Marcos, que hoje dividem esse evento conosco pessoas que, de fato, preocupam-se com a educação. Pessoas que têm o real entendimento de que a educação é o grande caminho para a gente trazer prosperidade para a sociedade como um todo. E é por esses caminhos que a gente vai passear nessa noite. Como questão básica, inicial, uma questão conceitual, eu gostaria de fazer uma provocação a todos que nos ouvem nesse momento para que coloquem no chat a primeira palavra ou uma frase que para eles o que representa ou o que é, ou qual a percepção que vocês têm em relação à palavra educação. Educação é professor, educação é aluno, educação é escola, educação é amor. Qual a primeira palavra que vem à mente de vocês, ou uma frase? E enquanto o pessoal escreve, e eu já vou acompanhando, eu gostaria de ouvir de ti, Marcos. Se tu tivesse que transmitir para nós, com toda essa tua bagagem, o que é educação? Para não passar já a resposta e deixar todos à vontade na sua manifestação, antes, Tiago, de comentar sobre educação, gostaria de reforçar um aspecto que você comentou. Eu penso que esse tempo de distanciamento social, que para nós o relacionamento das cooperativas, a presença, o abraço, a transparência, a boa conversa é um item assim primordial, mas nos fez aprender tantas coisas, na verdade, nos fez ajudar a entender que podemos estar próximos também pelos caminhos virtuais, e a gente também voltou ainda mais a nossa forma de comunicar à sociedade, né, chamando atenção para alguns aspectos, o que para mim comunicação e marketing de uma cooperativa não é só comunicação e marketing, é um processo educativo também, é educação.
e quando a gente pode também chamar a atenção da sociedade, né, que estamos juntos pela economia local, né? Ela começa, para mim, esse Juntos pela Economia Local começa na Sicredi Pioneira, em 28 de dezembro de 1902, na Sicredi Serrana, em 30 de outubro de 1985, ou seja, nós sempre fomos juntos pela economia local. E agora, esse tempo de pandemia também nos dá a oportunidade de nós comunicarmos ainda mais para criar essa clareza e despertar essa consciência na nossa comunidade local. Agora, sobre educação, que você me pergunta... Ô Marcos, antes de tu responder, tem muita Diga. coisa legal no chat, tu não tem noção. Cada palavra sensacional. Eu tô adorando já valeu a pena. Vai Tenho lá. medo de começar a olhar para lá e me desconcentrar aqui, então estou fixo então vai lá, tela. Depois eu te conto algumas. Vou curtir todas essas. Então, sobre educação, para mim, talvez assim, pode ser uma palavra mais elaborada, mas é vida em potência mesmo, é uma gestação, é uma gravidez da vida que nós todos almejamos, para nós e para os outros também. Quando a gente olha para a realidade do nosso país, para o nosso entorno, alguém está plenamente satisfeito com esse contexto? Eu penso que não. Acho que a gente vê muitos pontos, muitas oportunidades que temos a melhorar. E quando a gente olha para isso, qual é a alternativa? Qual é a solução dentro de tantas possibilidades que nos surgem? Eu não tenho dúvidas que o caminho mais certo, talvez o único, eu posso reunir em duas palavras, é pela educação e pela cooperação. A gente não vai ser uma outra sociedade, um outro povo com uma identidade ainda mais solidária, ainda mais que dê dignidade e vida plena para toda a nossa população, se não for por esse movimento de educação e de cooperação. Então, quando eu olho para a educação, eu vejo como esse jeito da gente se preparar, desenvolver nossas pessoas, nossas crianças, nossos jovens, nós adultos também, para esse novo momento. E uma educação que vai levar assim, para o conhecimento, para as questões técnicas, para aproveitar todas as novas experiências e descobertas que a humanidade recentemente tem, mas também muito voltada para a educação que é comportamento. É gentileza, é respeito, é acolhida, é a forma do fino trato com as pessoas em todos os ambientes, mesmo daqueles que a gente acaba vendo as maiores provocações, que é o contexto da rua, do trânsito, do condomínio. Ali eu acho que a gente tem um espaço incrível para a educação ser transformadora. Para mim, a educação também é voltada para conhecimento, competência, novas ciências e muito, muito de comportamento. Genial, gravidez, adorei. Nós tivemos aqui, Marcos, algumas palavras, mas eu quero começar com uma que eu decorei, porque eu recebi hoje à tarde de alguém que é muito caro para todos nós, que é a professora Josefina Coutinho. É uma professora de cooperativismo com bastante conhecimento na área de marketing, relacionamento com associado. É sócia de cooperativas, é coordenadora de núcleo aqui na Sicredi Pioneira e certamente está acompanhando a live e provocando o pessoal hoje à tarde. Ela foi a primeira a responder assim: educação é tudo e tudo é educação. E eu achei esse conceito dela bem completo e vem muito ao encontro do que as pessoas colocaram como liberdade, libertar o potencial. Tem alguém que escreveu antes de tu falar, viu? Evolução, amor, ética, cultura, cidadania, prosperidade. É a base. Educação é a base. É o futuro e o presente. É guiar e instruir, é transformação, respeito, tratar o outro com respeito, e é o princípio de tudo. Então, é legal a gente ver essas palavras, porque essas palavras elas fazem muitas relações com os princípios do cooperativismo, né? O outro tema da nossa live hoje é cooperação, e por vezes as pessoas confundem cooperação com cooperativismo. A cooperação no sentido de trabalhar juntos, né? Com o mesmo propósito, mas se o propósito não tiver um caráter, ou ele não tiver um fundo ético, né, organizações criminosas podem cooperar entre si. E o cooperativismo, ele é um modelo de cooperação que traz princípios e valores.
é a doutrina do cooperativismo. E para nós é muito importante tangibilizar ações práticas das cooperativas nas sociedades onde atuam. Eu já gostaria de sair de cara no quinto princípio e depois a gente passeia por outros, porque o quinto está diretamente ligado à educação e nós vivemos num país onde a educação não recebe o devido respeito. E não é só do governo. Quando a gente fala que a educação não recebe os investimentos que merecia ou o respeito que merecia, as pessoas acham que é só de governo que a gente está falando. E nós não estamos falando só de governo. Nós estamos falando de empresários, de pais, de alunos, às vezes de escola. E o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ensino Básico, ele traz uma amplitude de realidades gigantesca em todo o Brasil, entre os melhores colocados e os piores colocados. Felizmente, nós vivemos numa região onde o IDEB ele é bastante favorável nos municípios, né? Tanto da região da Pioneira quanto da região da Serrana, com praticamente todos eles figurando entre os primeiros no ranking estadual. E eu tenho aqui algo que mexe muito comigo e eu preciso mostrar, e quem sabe do que eu estou falando, que pode colocar abelhinha e coraçãozinho verde nos comentários também, é a nossa abelhuda, do programa União Faz a Vida, que esse ano comemora 25 anos, né, Marcos? E eu gostaria de ouvir de ti o quanto a União Faz a Vida, de fato, impacta na educação da sociedade e não propriamente vinculada às cooperativas. E depois a gente vem para dentro das cooperativas. Falar de colaboradores e associados. União Faz a Vida, eu acho que nós, enquanto Sicredi, mas a gente também tem sempre aquela provocação de não ser algo exclusivo do Sicredi, né? Então, quantos mais parceiros a gente pode envolver na nossa rede colaborativa, tantos melhor. É um caminho alternativo para as empresas, as entidades também, junto com o Sicredi, sermos apoiadores de todo esse contexto educacional. Então, acho que ele tem uma autenticidade única. Nós já tivemos, né, Tiago, uma palestra há 2 anos, onde o palestrante, recordo, ele era de Marte, lá do Paraná, e justamente nos trazia que ele não conhecia algo tão intenso, tão autêntico como o programa União Faz a Vida, pela responsabilidade, pela forma como ele acontece nas escolas, pela alma e coração que a gente tem das assessorias pedagógicas, dos nossos assessores de programas sociais também, o envolvimento dos professores que assumem esse programa também dentro das suas escolas, abrem as portas para que ele foque nos seus protagonistas, os grandes protagonistas dessa trajetória, né? Que são as crianças, os adolescentes também, e sempre voltando para questões da cooperação e da cidadania. Mais uma vez, um patrimônio tão caro, tão bonito da gente fortalecer, porque, de novo, nos leva para essa sociedade que todos almejamos e que nós temos a obrigação de colocar toda a nossa força, a nossa energia para transformar ela. Então, acho que a União Faz a Vida tem essa característica, tem essa essência nas nossas comunidades. E ele é também algo que possibilita que muitas pessoas se integrem. Quando a gente olha o tanto de crianças, escolas, diretores, secretários de educação, assessorias, as nossas cooperativas mesmo, é um mundo, um universo de pessoas voltados para a educação das nossas comunidades. Quando a gente fala assim, fazer o bem, fazer o voluntariado é importante, né? Mas quando a gente faz isso de forma coletiva, de uma forma organizada, através de um programa, que pode ser o programa União Faz a Vida, ou tantos outros que surgem, olha a grandeza que isso assume e o poder de transformação, né? Então, acho que eu tenho o maior carinho por ele. O quanto os resultados passam a ser de todos, né? Não existem vencedores pessoais no União Faz a Vida. Eu gostaria que tu compartilhasse, porque possivelmente nem todos viram a história, mas nós aqui todos ficamos emocionados e é bem o que tu acabou de falar. O União Faz a Vida não é do Sicredi, a Bianca reforçou isso agora aqui também pelo Insta, né? A nossa assessora do União Faz a Vida aqui na Pioneira. É da sociedade, é de todos, é da comunidade escolar, é dos pais, é dos alunos.
E para nós houve uma vitória muito grande, porque no União Faz a Vida, a gente inverte a lógica do professor, sabedor de detentor de todo o conhecimento, e torna o aluno muito mais protagonista do processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia onde o estudo passa a ser daquilo que os alunos de fato têm interesse e precisam aprender. E nós tivemos uma escola que, através da curiosidade dos alunos, foram estudar os governos, os tipos de governo, né, os modelos, e daqui um pouco falaram sobre reis e rainhas, e aquilo acabou virando uma carta para a rainha da Inglaterra, e dali para frente o que aconteceu? Me conta. Pois é, esse projeto, para nossa felicidade, também acontece dentro do programa União Faz a Vida, no município de Fagundes Varela, junto a uma escola que tiveram inspiração as crianças, por isso que a gente fala, né, da importância deles serem um protagonista da sua educação, né? Eles que enxergaram as soberanas do município de Veranópolis, do entorno, e despertaram essa curiosidade. E dentro de toda a condução do que é também a metodologia do programa União Faz a Vida, aconteceu que essa carta chegou até lá na Inglaterra. Mas, para mim, eu destacava na época, porque tivemos a oportunidade de visitar aquelas crianças todas, elas estiveram aí na CICAD Pioneira, né, recebendo um grupo de jornalistas o ano passado, então apresentaram um pouquinho como foi o projeto deles. Eu acho que ele tangibiliza, ele mostra concretamente aonde pode chegar a criatividade das crianças de um projeto da educação, né? Não vou nem restringi-lo ao programa Nenhum Faz a Vida. Ele vai lá do outro lado do oceano e recebe um retorno a partir de lá. E eu não tenho dúvidas que isso acontece em cada um dos projetos que são realizados. Claro que não vai uma carta para outro lugar do planeta, mas a gente não consegue enxergar o poder de transformação que está acontecendo nas crianças, na percepção delas. Então, muitas vezes eu comento, né, uma experiência que desperta um projeto, seja pela picada de uma abelha, como já vi, o cuidado com o cachorro, ou as flores do município, está despertando uma curiosidade, um trabalho de equipe, enfim, despertar uma consciência naquela criança que pode ser que lá no futuro ele esteja integrando equipes que estão desenvolvendo, como agora, vacinas para nos curar de uma doença que está nos assustando no mundo todo. Então, a gente está preparando esses jovens, esses profissionais do futuro, essas pessoas dedicadas para a ciência e para o cuidado do ser humano, né? Através de pequenos projetos, em pequenas experiências. Não tenho dúvidas. E ainda com crianças e adolescentes, Marcos, e já saindo do União Faz a Vida, então, e passeando um pouco nas cooperativas escolares, que é um projeto também que já tem 10 anos de caminhada, de estrada, ainda está amadurecendo, e tem um potencial enorme para tomar conta do país. E na mesma linha, para mim, não é um projeto do Sicredi. As cooperativas escolares, eu lembro muito do quanto a gente estudava para ser bons funcionários em termos de mão de obra. E o Márcio Porte, nosso amigo em comum, que já mandou um abraço aqui também para nós, ele sempre dizia, a gente precisa evoluir esse modelo e criar também cabeças de obra, cabeças pensantes, pessoas preocupadas com o coletivo. E daí são esses os objetivos principais das cooperativas escolares, né? Para que a criança ou adolescente desenvolva, antes de entrar num mercado de trabalho que tem um modelo mais competitivo, aspectos de liderança, de trabalho em equipe, de senso de responsabilidade, né, de autonomia, valores tão caros para o que a gente chama hoje de gestão por propósito, né? Para nós, a gente precisa de pessoas que tenham afinidade com isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre olhei para as cooperativas escolares no sentido de que, independente de que eles formem ou não pessoas para trabalhar no futuro em cooperativas, o que nós estamos fazendo com esses jovens é, de fato, deixar para as gerações futuras líderes, seja um vereador melhor, que trabalhe pela comunidade, não pelos interesses próprios, um prefeito, talvez um governador, empresários que olhem para o seu colaborador
como alguém que faz parte do processo e que vai fazer de tudo para tratar bem o colaborador, os clientes, os fornecedores, dentro da lógica do capitalismo consciente, né? Melhores pais e mães de família que educam os filhos através de um processo de conversa e bem completo daquilo que de fato é a educação para um filho. Qual a importância que tu enxerga como presidente da Serrana e qual o impacto que as cooperativas escolares têm gerado aí na região? Então, eu vejo que, de novo, a educação ela é sempre voltada para o amor e para a entrega, para a doação. Quando a gente fala de cooperativas escolares, né, a gente prepara pessoas também para se doarem também para as diversas instâncias que eles terão oportunidade. Poderá ser numa empresa, no poder público, numa cooperativa, na sociedade. Mesmo, eu citava há pouco um líder de condomínio que hoje é tão presente nas nossas comunidades, de associações, enfim. Eu torço muito para que no futuro muitos dos nossos políticos sejam provenientes de cooperativas escolares, sim. E como é que a gente olha isso? Eu uso como exemplo para ver como isso pode acontecer ao longo do tempo. Repara quantos dos nossos atuais políticos, na sua trajetória de vida, acabam citando que foram membros de grêmios estudantis nas suas escolas, dos diretórios acadêmicos, das universidades, enfim. Acaba Perfeito. que vai formando, preparando essas pessoas. Ora, se um grêmio estudantil pode fazer isso, um diretório acadêmico fez isso também para gerar os políticos que temos hoje, os governantes de hoje, as cooperativas escolares também têm um poder muito grande de preparar esses nossos novos líderes, né, para todas as ocasiões. E se não forem líderes, esses com cargos evidentes, enfim, com cargos denominados, né, todo mundo exerce liderança no contexto onde está, de uma forma, aquela alternância de lideranças o tempo todo, e tenho certeza que uma vivência numa cooperativa escolar vai também tornar um adulto, uma pessoa melhor também nesses convívios todos. E o poder que a educação traz para essas crianças, adolescentes, jovens que participam do União Faz a Vida, das cooperativas escolares, e ao longo da sua vida o impacto que isso vai gerar na sociedade, na família, nas empresas, também não é diferente que o poder que muitos que nos assistem nesse momento, associados e colaboradores de cooperativa, também têm, e que também tem um papel. Tu pode aprofundar em coordenadores de núcleo, que é uma pauta que eu gosto bastante, Marcos. A gente sempre discute qual é o papel de um coordenador de núcleo. Será que é só ir na assembleia de núcleo, pegar o voto dos associados daquele núcleo e transportar para a Assembleia Geral? Será que isso não é pouco demais? E daí, quando tu olha o vínculo e a proximidade e o nível de conhecimento que essas pessoas adquirem ao longo do processo, ao longo da caminhada, e o quanto eles podem, de fato, e daí a gente já está vinculando com o nosso segundo princípio, que é o da gestão democrática, mas eles, munidos desse conhecimento, difundindo para outras pessoas, associadas ou não, que é o mesmo poder que colaboradores também têm, né? Mas eu gostaria de te ouvir um pouco sobre como é que tu enxerga esse papel dos coordenadores e esse papel dos colaboradores, o como eles são importantes, porque quando tu fala em grandeza, tu tem um conceito genial sobre cooperativas grandes. Tu diz que cooperativas grandes não são aquelas que têm os maiores ativos, mas são aquelas que têm as melhores iniciativas e, de fato, vivenciam os princípios e valores do cooperativo, independente da quantidade de ativo. E esse é um conceito genial que tu traz. E baseado nesse conceito também. Baseado nesse conceito, e número de associados também, baseado nesse conceito, qual é o real papel dos coordenadores e dos colaboradores? Também sou apaixonado por esse movimento todo com os coordenadores de núcleo. A gente tem uma vivência deles na cooperativa desde 2010. Estamos agora iniciando a trajetória com o terceiro grupo, né? E a Cicatriz Pioneira também está nesse mesmo tipo de mandato, né? Começamos juntos dentro do sistema Sicredi. E olha o quanto foi de transformação com a contribuição dos coordenadores ao longo do tempo, o quanto a gente os viu se moldando, se
se preparando, tendo mais confiança e mais proximidade, ocupando melhor ainda o seu espaço, desempenhando o seu papel, a sua função. Marcos, até me permita, deixa eu te interromper. Vamos aproveitar. Já que tu está falando de mudança, de transformação, em 10 anos, coordenadores que nos assistem nesse momento, registrem para vocês qual foi a maior mudança que vocês percebem na vida de vocês. Como vocês enxergavam o mundo antes de ser coordenador e agora que são coordenadores, ou aqueles que já não são mais, mas também passaram pela caminhada, pelo aprendizado, né? E enquanto o Marcos responde, a gente gostaria de ver essas respostas também. Legal. Vai lá, Marcos. Então, e nós também, né? Porque eles vieram nos exigindo da gente ir se melhorando ao longo do tempo. Nossa, a gente começou o trabalho com os coordenadores de uma forma e hoje já estamos num grau de consciência e de atividades bem mais ampliado. Respeitamos cada uma dessas etapas, cada uma das pessoas, né, que se dedicaram, se envolveram, mas a gente veio sempre evoluindo. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção a respeito disso tudo que falamos enquanto cooperativismo. Tenho muito claro para nós somos cooperativas de muitos associados, na verdade. A Sicredi Serrana tem 121 mil associados, a Sicredi Pioneira 162. 162. Temos 280 mil associados aqui numa região de São Leopoldo até perto da região da Serra Alta, né? São 60 municípios, mais ou menos, né? 50 e poucos municípios, as duas cooperativas juntas. Então, veja, bom, como a gente faz para chegar todos ao mesmo tempo, na mesma intensidade, não é possível. E eu tenho muito claro que a gente tem que fazer movimentos do centro para fora o tempo todo, e esse centro, para mim, são nossos colaboradores e são nossos conselheiros, nossos coordenadores de núcleo num primeiro momento. Ora, as duas cooperativas já são mais de 2.000 pessoas, né? Criando um significado ainda mais pleno do que é a cooperativa, tendo essa consciência. E nisso eu queria depois chamar a atenção ao ponto que quero enfatizar. Bom, eu só queria ampliar essas esferas, né? A mim está muito claro hoje que o público, na sequência, que a gente tem que dar ainda mais consciência, clareza e conversar mais, enfim, envolvê-los na caminhada. Para mim, são os associados que participam das nossas assembleias, e aí temos um universo de oportunidade ainda de trabalhar o conhecimento, a educação, justamente porque aí já ampliamos para 20 ou 25 mil pessoas, né? Então, olha o poder de transformação de consciência que a gente adquire nesse período. E ali tem um espaço enorme ainda de nós atuarmos e temos que nos preparar. Eu vejo que o programa Crescer, de educação cooperativa e outras ações mais, eles terão que nos moldar a caminhada para os próximos anos com os associados. Eu digo assim, na Sicredi Serrana, nós começamos a sonhar que nos próximos anos, agora que teremos as assembleias também virtuais, é que os associados que participam das nossas assembleias tenham feito o programa Crescer em algum momento, porque a gente precisa que, no ambiente democrático, né, as pessoas venham com conhecimento de causa e com pertencimento e com os valores aprofundados. Óbvio que se vierem todos, tanto melhor, mas a gente tem, sim, um núcleo que podemos nos dedicar bastante para ampliar esse conhecimento. E, na sequência também, são todas essas entidades, grupos que a gente interage também constantemente, né? Nossas, enfim, as mais diversas, desde as escolas que a gente conversa dos nossos programas União Faz a Vida, cooperativas escolares, mas tantas associações rurais, urbanas, cooperativas da região. Penso que nós temos muito ainda para falar sobre o cooperativismo, a valorização dele, a sua essência, né? E aí, olha quantos somos já na nossa região. Não tenho dúvidas que é assim que você vê esse movimento de expandir a educação e a formação das pessoas. Então, ouvindo principalmente José Eduardo de Miranda, que é um estudioso e fala muito sobre filosofia cooperativista, né? Ele traz uma reflexão que amplia talvez os conceitos que a gente às vezes tem como uma resposta mais imediata de falar que a cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva dos seus associados, ou mais do que isso, ela é um movimento econômico e social.
ele antecipa mais ainda e trabalha a questão de que o cooperativismo, a cooperação na sua essência, na sua filosofia, ele implica em questões morais mesmo, questão de comportamentos. É o conjunto de crenças das pessoas, dos seus valores, né, que vai fazer com que alguém se movimente para pertencer a uma sociedade cooperativa, a uma sociedade coletiva. E é nisso que eu identifico o movimento dos coordenadores como uma curiosidade. Porque, olha só, esses comportamentos, esses valores que a gente fala que são mais voltados para a questão da ética, da moral, né? Principalmente da moral, que movimentam as pessoas para se reunir em torno de uma cooperativa, eles não são propriedade exclusiva do cooperativismo, eles são da humanidade, eles são da sociedade humana. Estou aqui me referindo à liberdade, solidariedade, equidade, paz, justiça, exatamente, igualdade. a própria ética. Isso é próprio do ser humano. E o ambiente do cooperativismo, nas cooperativas, é um terreno fértil para isso aflorar e despertar. Então, quando a gente começou a trabalhar com os coordenadores de núcleo, conversando com os gerentes na época, né, tínhamos que fazer o programa crescer e convidar os primeiros associados para participarem como coordenadores. Sabe qual era a primeira pergunta que chegava? Era, nossa, quem é que vai aceitar uma proposta dessa? Quem vai querer, por voluntariado, por livre adesão, né, participar de um movimento de coordenadores de núcleo, representar associados, enfim? Havia uma certa ter uma agenda descrença, cheia, né? durante o ano. Exatamente. Né? E nós estamos falando de uma época que eram 6, 7 compromissos presenciais, deslocar até a sede da cooperativa. Tinha uma certa descrença, até porque a gente acabava sendo visto como instituição financeira, enfim. Olha que foi algumas 2 ou 3 conversas e essas pessoas com esses valores estavam aí na sociedade disponíveis. E foram aparecendo um e outro, e quando a gente viu, a gente já tinha o primeiro grupo de coordenadores. Lembro que, em seguida, veio umas outras falas dizendo assim, olha, é fácil ter coordenador nas pequenas cidades, agora nos centros maiores é difícil, porque a vida urbana é diferente. É impossível, não vai conseguir. É impossível. A gente se surpreende com a quantidade de pessoas nas grandes cidades mesmo, né? Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, enfim, não vou citá-las todas, que são as nossas grandes aqui. Novo Hamburgo e São Leopoldo. Exatamente. Tem pessoas também com esses mesmos valores humanos, com essas crenças, com essas vontades de se reunir, de movimentar no entorno de pessoas assim para transformar a sociedade. E nesses dias, a Cicred Serrana começou uma conversa com outras cooperativas, porque vamos expandir nossa área de atuação para a região metropolitana do Espírito Santo. Faremos nossa assembleia no dia 30 de outubro, dia do aniversário da cooperativa, de mudança estatutária. Então, nós conversamos com várias cooperativas que estão em grandes centros urbanos. E aqui conversávamos, naquela ocasião, era a Cicred que atua em São Paulo, inclusive que tem a agência na Avenida Paulista. E eu perguntava, e os coordenadores de núcleo, né, vocês conseguem pessoas aí? Eles disseram que, nossa, tem um contingente de pessoas à disposição para serem coordenadores de núcleo também, num grande centro como é São Paulo, justamente porque esses valores humanos, né, que também são a essência dos valores que depois se transformam nos princípios do cooperativismo, eles estão presentes em toda a sociedade. Quando a gente, como líder, enquanto mobilização, enxerga isso e se movimenta, tem um olhar acurado, a gente também se prepara, se desenvolve, a gente encontra essas pessoas com certeza e eles vêm fazer parte e nos dão grande contribuição. Marcos, aí a gente volta ao professor Miranda, né, que tu citaste no início, de um tema que ele gosta de aprofundar bastante, que para ele é o cerne de todo sucesso ou não de uma cooperativa, que é o DNA, que é a identidade cooperativa. O quanto as cooperativas, independente do tamanho, conseguem manter ou não uma determinada identidade cooperativa. E mantendo essa identidade, o que a gente vai encontrar numa pequena cidade ou num grande centro urbano é alinhamento de valores. E daí eu também posso testemunhar que o engajamento que os coordenadores da Pioneira têm em Caxias do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo é grandioso. Eu posso destacar a Agência Centro de Novo Hamburgo. Não tem uma semana que a gente não passa sem conversar
conversas profundas, conversas descontraídas, e o quanto nós, enquanto presidentes, nos sentimos confortáveis dentro de um processo decisório de qualquer tema, antes de decidi-lo, passar pelo crivo dos coordenadores. Pessoal, esse assunto aqui, qual encaminhamento vocês dariam? E isso traz uma segurança, mesmo que a resposta pareça ser óbvia, mas envolver essas pessoas no processo de decisão traz legitimidade para a decisão, e isso é, de fato, a gestão democrática. Nós temos mais 20 minutos ainda, Marcos, e eu tenho mais 3 assuntos que eu gostaria de ver contigo, tá? Eu queria que tu falasse um pouco dos colaboradores, e misturar com os colaboradores a questão dos pontos de atenção e qual o papel que os colaboradores têm para que a gente possa reduzir, diminuir esses pontos de atenção. Porque o nosso problema da educação, ou da falta dela e da falta de cooperação, passa por uma consciência pequena. A gente precisa ampliar a consciência da sociedade. E a sociedade, ampliando a sua consciência do real papel e impacto das cooperativas e das pessoas como um todo, não só as cooperativas, é o que vai certamente gerar impacto no princípio da participação econômica e principalmente da intercooperação e do interesse pela comunidade. Então, para encerrar esse bloco aí de passeio pelos princípios, qual o papel do colaborador como alguém que também é um multiplicador dessa mensagem, desse conhecimento? Aqui eu gostaria de destacar 2 pontos, né, que me ocorreram enquanto você me perguntava. O primeiro deles é uma fala de Roberto Rodrigues. Todos nós sabemos, ele foi e é um grande líder cooperativista, né? Presidente, inclusive, da Aliança Cooperativa Internacional em alguns anos. Nesse ano mesmo, ele participou de uma live, acho que é no Mundo Coop, então talvez vocês possam encontrar. A fala dele vale muito a pena. Ele estava em 1995, quando foram escritos os atuais 7 princípios do cooperativismo lá na Inglaterra. E nos contou um pouco como foi aquele debate, inclusive como eles chegaram a incluir o 7º princípio, que é do interesse pela comunidade. Foi nessa ocasião. Se a gente olha historicamente os princípios do cooperativismo, desde Rochdale, a educação está presente, mas interesse pela comunidade propriamente dito é a partir de 95. Mas não é essa a ênfase que eu gostaria de dar. Ele comenta que enquanto eles estavam lá debatendo se valia a pena ainda ter princípios do cooperativismo, como eles seriam, um dirigente que era aqui da América Latina disse: olha, para mim nós teríamos apenas 5 princípios no cooperativismo. Seria educação, 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 educação e educação. Então ele esclarece lá naquele vídeo que vale a pena vocês assistirem. Primeiro, a educação dos colaboradores, para que eles entendam, compreendam que eles participam, eles têm sua vida profissional num tipo de empresa que é distinta das demais empresas na sociedade. Então, eles entenderem também o papel deles enquanto conjunto de valores desse tipo de empresa onde eles participam. Depois, a educação dos dirigentes, para eles entenderem que a cooperativa não é deles, que eles têm que trabalhar constantemente o processo de transparência, de prestação de contas, de congregar as pessoas, né? De reunir para as assembleias. Em seguida, também, a educação dos associados, para que eles saibam que eles têm uma instituição, uma empresa a seu dispor, mas mais do que isso, um organismo que é coletivo, é deles mesmos e, na verdade, a cooperativa são os seus próprios associados. Eles terem isso que a gente vem falando agora. E, na sequência, a educação da sociedade, da comunidade local. E talvez é muito por isso que veio o interesse pela comunidade. A cooperativa, justamente nesse conjunto de valores morais que a gente vive, ela não está desassociada da sociedade, né? Ela é a própria sociedade. E talvez todos os benefícios que hoje uma cooperativa tem, talvez assim de legislação, de benefícios tributários, muito menos é pela questão de ser sem fins lucrativos. É muito mais pela responsabilidade que elas têm de ajudar a transformar a sociedade para uma sociedade mais plena que todos nós merecemos. Então, é por isso que elas merecem um destaque, às vezes até uma adequação da legislação para favorecer o desenvolvimento das cooperativas, porque elas têm um papel
fundamental na transformação da sociedade. E, finalmente, o quinto princípio da educação que ele citava é dos nossos meios de comunicação, hoje também potencializado pelas redes sociais, enfim, tudo isso que fazemos, mas precisam nos ajudar a comunicar à sociedade, sim, o que é a presença de uma cooperativa na sociedade. Bom, esse é o primeiro aspecto, só recomendo, vale a pena, numa live aí do Mundo Coop, o Roberto Rodrigues fazendo essa fala. Especificamente sobre colaboradores, né? Tem um maior carinho, maior atenção, sempre são a essência de tudo aquilo que a gente entrega para os nossos associados. E aí eu lembro uma frase do Mikkel, lá em Mondragon, onde lá no sistema de governança deles existe uma representatividade de colaboradores, inclusive dentro dos conselhos. Isso aqui no país não é permitido por questão da legislação. E ele perguntava, mas os colaboradores não participam do conselho no Brasil? Não. Mas como? Se são as primeiras pessoas interessadas que a cooperativa dê certo e que são os que estão aí no dia a dia para ser os primeiros propulsores de toda essa formação e de levar esse conhecimento. Bom, nesse aspecto, colaboradores, eu digo assim, a gente vai demorar talvez algum tempo para ter o nível pleno de consciência dos nossos associados todos, mas até que isso não aconteça, eu entendo que cada pessoa que tem contato com uma cooperativa, ele tem que sentir um contato diferenciado, ele tem que ser diferente. Só por respirar aquele ar, nem que seja para entrar numa agência ou mesmo uma outra cooperativa de outros ramos, na hora que ele tem esse contato, só por isso ele tem que perceber que é um tipo de organização diferente. E de que forma, né? Pelo trato, pela acolhida, pela transparência, pela informação adequada, pela ética nos seus procedimentos. Então, isso nos implica a todos, né? Quando eu falo colaboradores, aqui vem ao presidente, aos conselheiros também, nós somos, de alguma forma, colaboradores. Mas pela confiança, né, Marcos? Isso mesmo. Pelo nosso comportamento. A gente falava, quando mudamos a marca do Sicredi, né? Que a força de uma marca passa pelo comportamento das pessoas. Bom, se isso vale para uma marca, acima de tudo para uma cooperativa. Então, é o nosso comportamento no dia a dia, dentro e fora da cooperativa, em casa, na sociedade, que representa essa força transformadora que o cooperativismo tem na sociedade, Tiago. Eu queria aprofundar essa questão contigo, mas eu tenho mais duas e o tempo está terminando. Certo. Eu vou para a próxima, mas depois a gente fala mais. Só para deixar claro para todos que nos assistem nesse momento, a gente não combinou perguntas e respostas. Eu e o Marcos, a gente se conversou na semana passada, retrasada, e conversamos um pouco sobre o tema, a abrangência do tema, e definimos um título. O título era para ser outro até, mas no final resolvemos mudar para educação e cooperação. Ô Marcos, quando a gente fala de educação e cooperação, quando essas duas coisas convergem, a gente chega num terceiro aspecto muito importante na atual sociedade e muito em foco, que é a inovação. Não tem como inovar sem conhecimento e sem cooperação. E quando a gente fala de inovação, muitos conceitos nos trazem também a questão da idade, da mentalidade e da maturidade. Então, nós começamos a ver pessoas de mais idade com uma mentalidade mais jovial, pessoas de pouca idade com uma mentalidade mais avançada, pessoas sem mentalidade, a gente enxerga de tudo. Mas o que eu queria perguntar para ti, e eu sei que foge um pouco, mas eu gostaria de te ouvir nesse sentido, porque eu sei que tu é uma pessoa muito iluminada nos teus pensamentos. Em que momento nós falhamos, ou em que momento nós deixamos de ouvir os mais velhos, os mais experientes? Hoje eu estava lembrando da minha avó. Eu sinto muita falta dela. Ela faleceu aos 88 anos, mas eu aprendi muita coisa com ela. Ontem eu fui buscar meus filhos, um de 10 e outro de 14, na casa da minha mãe. Normalmente, final de semana, a gente vai para a Estrela na casa da sogra. Eles têm um vínculo com os avós e nós, pais, eu e a minha esposa, a gente percebe o quanto isso impacta
na criação deles, na criação desses vínculos afetivos, do respeito, da coletividade. E eu gostaria que, enquanto tu desse o teu depoimento, aqueles que nos assistem também pudessem deixar comentários no sentido de como eles enxergam essa caminhada. Nós deixamos de ouvir os mais velhos, isso faz bem, isso faz mal para a sociedade, talvez a sociedade não esteja um pouco doente, porque, na verdade, nós deixamos de fazer muitas coisas que a pandemia mandou a gente voltar a fazer de novo, né? A questão da autossuficiência, de esquecer de olhar para Deus ou para qualquer outra energia que nos traga ligação com uma espiritualidade, porque as pessoas estavam muito autônomas, sabe? Acorda, vai para o trabalho, volta, pega o carro, chama o carro, ninguém mais precisava de ninguém, né? E de uma hora para outra o mundo parou e a gente viu o quanto nós precisamos um dos outros. Eu queria ouvir de ti, a gente falou das crianças, falou dos colaboradores, coordenadores, qual a importância da gente ouvir os mais experientes, principalmente agora nesse momento que a gente está passando, e o quanto isso impacta na educação também? Muito bem. Olha só, Tiago, eu sempre falo na Esquerda Serrana, nas oportunidades que a gente tem, que a gente faz um cooperativismo do futuro, um cooperativismo voltado para a esperança e não para o passado. Então, não é um saudosismo, um cooperativismo que a gente faz hoje. A gente não é algo que estava perfeito lá atrás e que a gente vem se afastando e diminuindo a sua intensidade. Para mim, o grande cooperativismo ele está lá na frente e a gente está construindo isso. Nós nos tornamos autores e protagonistas dessa história e é por isso que nos compromete. Então, vejo que hoje as nossas cooperativas inseridas nesse mundo tecnológico, nesse mundo mais diverso que a gente vive, né? Global, elas têm que se valer de toda a oportunidade de inovação, de tecnologia, de criatividade, as mais diversas, né? E esses tempos atrás mesmo, eu assisti uma palestra lá na Universidade de Santa Maria, junto com o Colégio Politécnico, né? Justamente eles falam de visão de futuro, a gente fala muitas vezes das questões de tecnologia, mas tem pelo menos 14 atributos, né, que lançam esse olhar de futuro. Tudo que a gente consegue trazer para as nossas cooperativas, nós líderes, gestores, nossas equipes, né, para oferecer para o nosso associado, isso é um cooperativismo de esperança, isso é um cooperativismo de futuro. É por isso que, às vezes, a gente visita na Alemanha, no Canadá, o cooperativismo na Espanha, para antecipar esse futuro e já trazer para cá. Então, é muita inovação, é por isso que hoje a gente busca conteúdos fora das cooperativas, nas empresas, no capitalismo consciente, em outras formações, para oferecer para os nossos associados esse cooperativismo de futuro. Agora, é claro, a gente tem que respeitar toda essa trajetória, né? Vocês que pioneiras são o exemplo, são 118 anos, e a gente não teria chegado aqui se não foi respeitado e cuidado cada um dos momentos. Então, teve alguma dificuldade, teve algum impasse em algum momento? Pode ter tido, mas eu digo que nunca foram maiores do que nós, porque senão a cooperativa teria deixado de existir em algum momento. E se ela perdura, é porque sempre essas dificuldades, como estamos fazendo agora, a gente tem condições de suplantá-las. Então, é claro que quando a gente olha para trás e você diz assim, em que momento falhamos? Olha, é natural do ser humano o erro e a gente aprender a partir desses erros, tirar novas lições. Nós, como pais, temos que cuidar para não nos cobrarem em demasia, senão a gente só acha que erra com os filhos. E, na verdade, quando você coloca amor em tudo que você faz, você está acertando na formação daquela criança. E o mesmo vale para nós cooperativas. Então, principalmente agora que nós nos lançamos a escrever a história da Esquerda Serrana, e também eu aproveitei o mesmo projeto para escrever a história da minha família, e estou muito nesse momento de ouvir os tios, os avós, e a gente se cobra assim, nossa, mas por que eu não olhei para isso para 20 anos atrás? Por que eu não ouvi mais aquela pessoa que já partiu, né? Ok, o momento é agora, o despertar da consciência veio nesse momento, né? Esse despertar da consciência para nós do Sicredi, das cooperativas, vem nesse momento. Vamos olhar para o passado, tirar nossos aprendizados, mas a gente está fazendo um cooperativismo de futuro. Buscamos tecnologia.
E o legal é que a gente percebe esse movimento em várias cooperativas, porque a própria Pioneira, com toda essa trajetória, nós sentimos dificuldade, nós não conseguimos mais buscar uma história muito distante, né, as mais remotas. E isso a gente percebe que tem servido de estímulo também para que outros comecem a fazer agora, independente da idade que tenha a cooperativa ou a família. Por isso, Marcos, Tiago, eu só vou te interromper, eu sei que já vem mais uma pergunta, mas dizer assim, esse movimento que vocês vêm cuidando ali do museu, lá no ambiente da linha Imperial, um super parabéns para todos os associados, colaboradores, conselheiros da Sicredi Pioneira. Nós. Exatamente. E a linha Imperial, o Padre Amish, ela é a história do cooperativismo brasileiro como um todo. Então, ela é a história de todas as cooperativas no Brasil. Nós temos hoje mais de 6.000 cooperativas, 15 milhões de pessoas ligadas a uma cooperativa, sócias de uma cooperativa, e a história de todas essas cooperativas passa pela linha Imperial. Então, a gente se sente muito responsável por ser guardião dessa história e cada vez mais dividir essa história. Nós temos justamente 2 minutos. Essa liderança, e nós nos sentimos juntos. Nós temos 2 minutos para o término. Eu sei que tu está engajado, mas eu gostaria que, em 1 minuto, tu fizesse teus agradecimentos e deixasse a tua mensagem final. Agradeço muito cada um dos que participaram conosco. Eu não tive nem a oportunidade de acompanhar as contribuições das pessoas que estão aqui conosco. Farei questão de olhar isso depois, que nos é permitido, nos é possível. Mas que bom que estiveram conosco. Reforçar um pouquinho esses elementos, né? A gente fala de educação, mas é muito do autodesenvolvimento de cada um. Então, se você foi chamado para esse momento, se você se aproximou da cooperativa de algum momento, né? Não deixe só para aguardar que alguém te ofereça ou te conduza pelo caminho. Faça a sua parte, se envolva, busque, porque da nossa parte, enquanto líderes, a gente faz questão que quantos mais estiverem envolvidos nessa jornada, tanto melhor. Então, muito obrigado e nos ajude fazendo a sua parte também nessa jornada do cooperativismo, da cooperação e da educação também. Nós estamos rumando para uma sociedade melhor que todos merecemos. Marcos, muito obrigado. Nosso sonho foi realizado hoje, fizemos a nossa live junto. Muito agradecido mesmo, de coração. Espero que a mensagem possa se expandir, não só para quem participou, mas que outras pessoas certamente assistirão depois e possam levar essa mensagem da importância que a educação e a cooperação têm para ampliar a consciência da sociedade, e é uma sociedade mais consciente do seu papel, do senso de coletivo que vai fazer a transformação. Muito obrigado a todos. Nos encontramos daqui 2 semanas com o nosso diretor executivo, Solon, recebendo aqui o reitor da Fevale, Kleber Prodanov, para falar sobre a educação e o impacto da educação no futuro, nos municípios onde a cooperativa atua, e também as relações com a economia e o quanto a educação impacta na economia, porque as duas estão bastante conectadas. Aproveitar esse momento também e agradecer, além do Solon, Luiz, Eduarda, Arthur, o Daniel, a Clarissa, a Heloísa, a Anne e a Ana, da área de negócios, todos os colegas da Pioneira que passaram aqui também por esses 22 programas para esse conjunto de lives que visa ampliar o conhecimento e estimular o consumo local. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem em paz. A gente termina com aquela energia do final de uma assembleia de associados, né, Tiago? É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.